Fala, meu amigo, fala, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo módulo aqui do nosso curso, a nossa revolução. Nós falamos no primeiro módulo sobre mentalidade, foi aquela conversa aberta e franca com vocês, sobre uma série de aspectos e crenças limitantes que foram colocadas na nossa cabeça e como eu reagi a tudo isso, como eu criei um sistema de estudo que me permitiu autodidatismo, basicamente aprender por conta própria aquilo que eu julgava que era necessário. Enfim, assim eu conseguia me blindar mais ou menos da influência dos professores, tanto da escola quanto da faculdade, acabava vivendo no meu mundo. Tem efeitos colaterais. Durante muito tempo eu me isolei das pessoas, da minha idade, me isolei da opinião comum, aquela pessoa mais deslocada, até que eu encontrei outros amigos que eram tão deslocados quanto eu e nós acabamos nos reconhecendo e aí foi aquela sensação de caramba, eu não tô sozinho no mundo. Pessoas que até hoje estão no meu Instagram comigo, pessoas que eu conhecia muito tempo atrás, o Rodrigo Simonsen, o Rafael Nogueira, quando eu percebi que as pessoas de fato podiam ter a ousadia, e para a maior parte das pessoas que estão presas a esse sistema de ensino onde você precisa pagar uma faculdade ou fazer uma pós-graduação ou um MBA para aprender alguma coisa, conhecer pessoas que acreditam, assim como você, que elas podem simplesmente pegarem livros, vídeos, cursos, assessorias, consultorias e aprenderem coisas, foi muito libertador. Hoje nós vamos falar sobre outro ponto específico da minha vida. Eu tentei dividir tudo muito bonitinho para vocês não ficarem sem nada, quando o assunto é trabalho. Eu quero começar a falar sobre trabalho. Dentro do trabalho, eu dividi o nosso conteúdo em algumas verticais. Quando você é empregado, quando você é empregador e quando você é prestador de serviço. Hoje nós vamos falar sobre, basicamente, a universalidade das atividades que você pode fazer para ganhar grana, porque ou você tem um negócio, eu acredito que você tem que ter habilidades e conhecimentos específicos para fazer o seu negócio ter sucesso, ou você é um empregado de algum negócio. E muito cuidado, porque nos últimos anos, essa nossa geração demonizou a ideia de ser empregado. Eu sempre peço para vocês refletirem em relação ao seguinte: enxerguem como as poucas pessoas que você conheceu ao longo da sua vida, ou as poucas histórias de sucesso e riqueza que você ouviu ao longo da sua vida, eram de pessoas comuns, ou que trabalhavam muito, ou que eram excelentes funcionárias, ou que trabalharam, pouparam, investiram corretamente. E eu falo isso por quê? Porque ultimamente nós fomos todos tomados, acometidos por uma febre do empreendedorismo. Todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ser dono do próprio negócio, todo mundo quer ser tomador de risco. Mas a verdade é que, lembrem-se da aula que nós tivemos na mentalidade. Lembre-se que o fato de você ser um bom funcionário, um bom empregador, um bom prestador de serviço, está muito mais ligado ao seu temperamento e às suas inclinações naturais do que você imagina. Existem pessoas que de fato nasceram para serem grandes funcionários. Eles gostam de estar dentro de uma companhia, eles gostam de não serem os últimos tomadores de risco lá na ponta, eles se sentem confortáveis para realizarem o melhor trabalho possível quando não é o CPF deles que está atrelado ao negócio. E não tem problema algum. De repente, todos nós, incentivados pelo YouTube e pelo Instagram, de repente achamos que todos nós temos que ser empregadores, mas essa verdade não existe. Então, a partir de agora eu quero mostrar para vocês aqui uma introdução. O que eu estou fazendo aqui é uma introdução do nosso curso. Eu vou começar a trazer algumas verdades que eu percebi em momentos específicos da minha vida, desde os 18, 19 anos até aqui. E logo depois nós vamos falar sobre a condição do empregado. Correto? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você coloque na cabeça, eu coloquei aqui no tópico 1, é que você não concorre com eles. Eu fiz questão de começar assim, você não concorre com eles. Eu preciso que você tire da sua cabeça, e eu tive uma grande sorte, porque eu quase nunca enfiei isso na minha cabeça. Então, de certa forma, eu tinha certeza que eu não concorria com o resto das pessoas. Mas, não necessariamente por eu fazer isso, é porque eu tinha um ego muito alto, eu era uma pessoa muito egocêntrica, eu achava mesmo que ninguém concorria comigo. Muitas vezes eu estava errado, muitas vezes eu era bem ruim em muitas coisas que eu fazia, mas a minha autoestima sempre foi muito elevada.
Talvez por criação, por incentivos, talvez por ter ouvido muito dos meus familiares que eu era muito inteligente. Tem gente que cresce, tem gente que se destrói ouvindo esses elogios. Mas eu preciso que, para que tudo que eu te ensine a partir de agora faça sentido e entre na sua cabeça, eu preciso que você entenda quando eu digo que não existe concorrência. Vocês já ouviram não existe concorrência nas mais diversas modalidades. Vocês viram em posts de feed, na minha antiga conta. Vocês viram nos stories, quando eu posto de repente não existe concorrência, não existe concorrência. Vocês já viram muitas pessoas no Twitter ou em outras contas de outras redes sociais, quando elas citam essa frase, não é? Ou quando alguém diz não existe concorrência, alguém posta embaixo Ícaro de Carvalho, seguidor do pai. Mas eu quero que vocês pensem com um pouquinho mais de... Esse é o lugar certo para vocês pensarem com um pouquinho mais de seriedade e sem tanta pressa sobre o que significa exatamente não existir concorrência, né? O que eu quero mostrar para vocês é que sempre que as pessoas à sua volta, seu pai, sua mãe, seus tios, seus professores, eles falarem sobre mercado de trabalho, eles vão sempre cometer um erro que a maioria das pessoas comete. Elas misturam todos os prestadores de serviço no mesmo balaio. Mas o Brasil não existe, o Brasil é uma bolha. Por que eu digo que o Brasil não existe? Porque existe a realidade de Santos, a realidade de São Paulo, a realidade de Alagoas e a realidade de São José dos Homens, lá em Alagoas. Porto Real Colégio, lá em Alagoas. Então, assim, existem realidades em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Quando nós falamos que nós temos hoje 12 ou 14 milhões de desempregados, isso não importa em nada. Isso é só mais uma abstração. O que importa é quantos desempregados existem na sua cidade, na sua área, prestando serviço que você presta, com o mesmo nível de conhecimento, competência e recursos que você. Aí nós estamos começando a falar de concorrência. A concorrência é desse jeito, quando alguém não gosta do governo Bolsonaro e diz: o governo Bolsonaro está com muito desemprego, está muito difícil conseguir trabalho, os jovens não estão conseguindo trabalho. Mas o que são jovens? Percebe que eu quero trazer para vocês essa ideia de sempre questionar os termos genéricos? Os jovens estão batalhando mais para conseguirem o primeiro emprego. Que jovens? O jovem do interior do Pará, o jovem de Minas Gerais, de uma cidade histórica, o jovem da minha cidade, que educação esse cara tem? Essas informações não importam, essas informações são ruídos. E a primeira coisa que você precisa fazer, e quando você faz isso, você já automaticamente, você desenha um alvo nas suas costas, porque as pessoas não vão entender essa primeira afirmação. E mesmo você... Tente colocar a mão na cabeça e lembrar qual foi a primeira sensação que você teve quando você leu eu dizendo não existe concorrência. Eu tenho certeza que tem gente que hoje entende a nomenclatura, o termo, né, o bordão, não existe concorrência, mas que da primeira vez que leu isso, provavelmente no meu Instagram, pensou: o que esse cara tá falando? Esse cara é idiota? O que ele tá falando que não existe concorrência? Claro que existe concorrência. Até mesmo se você presta concurso público, por exemplo, você sabe que um dos cálculos básicos é saber o número de vagas por candidato. Mas o ponto é que eu quero mostrar que a maioria das pessoas, quando elas falam de concorrência, quando elas falam de desemprego, quando elas falam de mão de obra, elas falam sempre em termos genéricos, e os termos genéricos eles não existem, eles servem só para causar confusão. Quando você diz que nós temos 12 milhões de desempregados, talvez 80% deles sejam incapazes de compreender um texto curto de 5 ou 6 parágrafos. Existe um vão muito grande entre o Brasil pobre, o Brasil que ganha 1 salário para baixo, 2 salários para baixo, e o Brasil que se qualifica, estuda, cresce. E nós temos, logo abaixo desse Brasil que se qualifica, estuda e cresce, nós temos milhões e milhões de pessoas que não querem estudar e se qualificar e que estão dispostas a pagarem uma boa quantidade de dinheiro para aqueles que queiram estudar. O problema é que nós achamos hoje no Brasil que só vai receber dinheiro para estudar doutorando em bioquímica, doutorando em geografia, doutorando em história. Ele vai estudar e vai receber uma bolsa do governo. Mas se você parar para pensar,
se você estiver numa boa empresa na cidade de São Paulo e você estiver disposto a estudar e se desenvolver e trazer soluções novas para o seu empregador, para a sua companhia, provavelmente seu salário é garantido, ou seja, parte da sua hora trabalhada é tão somente estudar. E se você presta serviço para você mesmo, é ainda mais incrível, porque bastam literalmente 2 ou 3 aninhos estudando de verdade para que você perceba que a maioria das pessoas não estuda. A maior parte dos livros postados no Instagram não são lidos. Eu já fiz isso. Quantos livros você já comprou e você nem leu? Você compra, posta uma foto e bota na estante. Ah, depois eu leio. Você comprou um próximo. Eu tenho uma pilha de livros para ler. E aquelas pessoas que sabem aprender, diagnosticar, propor, solucionar e documentar a resolução de um problema, essas pessoas não possuem concorrência, porque sequer as pessoas são capazes de descobrir o que é documentar uma solução. O que eu quero mostrar para vocês é que o índice de analfabetismo funcional no Brasil é tão grande que a inteligência como um todo das pessoas, a alfabetização como um todo das pessoas, ela foi tão prejudicada. E eu não faço a menor ideia do porquê ela foi prejudicada. Eu não sou um educador, eu não sou um antropólogo, eu não sou um sociólogo, mas eu sei que as pessoas estão completamente fodidas na sua educação. Elas não são capazes de ler, interpretar, entender um texto. Elas não são capazes de seguir um simples comando. E se você não é capaz de seguir um simples comando, como é que você vai concorrer com alguém que é plenamente capaz de seguir um comando? A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que não existe concorrência nesse sentido lato que aparece no Jornal Nacional. A concorrência é de você e alguns pequenos grupos, realmente muito pequenos, de pessoas que têm capacidades semelhantes à sua. E aí você pode se contentar com a concorrência pequena e continuar pegando seus clientes, ou aumentar o seu nível de conhecimento e tornar a vida deles ainda mais difícil. Por isso que outro termo, outro bordão que acompanha o não existe concorrência é puna a concorrência. E algumas pessoas falam, nossa, Ícaro, como é que você pode dizer que não existe concorrência e que pune concorrente? É isso, entendeu? Não existe concorrência do Jornal Nacional. Aquela concorrência real que existe, aquela concorrência de fato que existe, pode ser punida. Sem isso daqui, a gente não tem começo de história. O segundo ponto da nossa introdução aqui é que eu quero que você entenda que no Brasil existem 2 elementos que são pouquíssimo falados. E que provavelmente ninguém te falou, mesmo que eles já tenham dado pequenas indiretas. Eles quem? Seus pais, seus parentes, seus avós, os mais velhos? 2 estados que são extremamente impopulares de serem ditos socialmente, mas que existem, são a realidade, é o blackout de mão de obra qualificada e o estado geral de insatisfação. Foi baseado nesses 2 elementos que eu comecei a construir a minha vida, lá com 18, 19 anos. Por que eu digo que as pessoas não conseguem verbalizar isso? Porque, de novo, as pessoas não pensam muito sobre a vida, elas vão só vivendo a vida. Presta atenção nisso, um vendedor ganha muito dinheiro por causa disso, né? As pessoas não querem pensar muito a respeito das coisas, elas querem só viver a própria vida, porque a vida já tem problemas demais. O que significa o blackout geral de mão de obra? Significa que, para uma quantidade bem razoável de atividades, o bom profissional é muito mais raro do que esses índices de desemprego que as pessoas gostam de anotar todos os anos. Ah, tem 14 milhões de desempregados, mas eu te garanto que se você procurar um bom marceneiro em Santos, você não encontra. Eu te garanto que poucos designers dominam todo o mercado em São Caetano. Eu te garanto que você tem poucas pessoas comprando tráfego para os seus clientes lá em Recife. Ou seja, o Brasil real, ele é um amontoado de milhões e milhões de pessoas que estão somente caminhando de extra em extra, de Carrefour em Carrefour, distribuindo os seus currículos e falando, eu faço qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. Eu posso abastecer um carro, eu posso separar o estoque, eu posso repor comida nas gôndolas, eu faço qualquer coisa. Nós temos um Brasil que são milhões e milhões de pessoas nesse estado, e nós temos um outro Brasil de milhões e milhões de empresários, comerciantes, prestadores de serviço, autônomos, que vivem blackout de mão de obra. E o que é o estado geral de insatisfação? Eu tenho certeza que sua mãe sabe o que é isso, seu pai sabe o que é isso, seus tios sabem o que é isso, você sabe o que é isso,
mesmo que vocês nunca tenham verbalizado. Esse estado geral de insatisfação ele é sintetizado por uma frase que a gente utiliza o tempo todo e não percebe. Nossa, só se fizesse o trabalho bem feito já estava bom, já ia garantir clientes para sempre. Eu lembro da minha sogra falando há muitos anos atrás. Se eu encontrasse um pedreiro que não bebesse e que entregasse sem atrasar as reformas, eu ia contratar ele sempre. Ou um pintor que chegasse na hora, terminasse o trabalho, limpasse tudo, não bebesse, esse cara teria trabalho para sempre. Esse marceneiro, por que esse marceneiro tem tanta fila? Tem 6 meses para você fazer um armário com ele? Porque ele é pontual, porque ele cobra um preço justo. E assim é com quase todo mundo. Por exemplo, se eu quisesse pegar clientes, se eu quisesse abrir uma agência e pegar clientes, eu pegaria milhares de clientes. Porque existe um estado geral de insatisfação na obra e reforma, no armário, mas existe também nas funcionárias domésticas, existe também nos níveis mais altos. Quantos lojistas não procuram gerentes? Quantos lojistas de material de construção, de armarinhos, de padarias não procuram gerentes? E nós vamos falar sobre a figura do gerente. Então, se você tem donas de casa procurando funcionárias domésticas e dizem que não conseguem encontrá-las, lojistas e comerciantes procurando gerentes e estes não conseguem encontrar. Você tem corretoras procurando assessores de investimento com determinada qualificação e estes não conseguem encontrar. Cacete, agora vem a minha primeira matrix do nosso curso de agora, não é? O Brasil não vive um estado de desemprego generalizado, como eu tenho certeza que alguém te diz isso pelo menos uma vez por mês. O Brasil é uma terra de oportunidades infinitas. E o Brasil é uma terra de oportunidades infinitas porque o Brasil é um país pobre. É um país de terceiro mundo. É um país sem cultura, é um país sem vocação ao estudo, sem vocação ao aprendizado, sem vocação à reunião de informações. Então, a maior parte das pessoas jamais passará de um nível subginasiano de inteligência. A maior parte das pessoas jamais serão capazes de reunir documentos, entender processos complexos. Elas sequer serão capazes de falar, transmitir os seus pensamentos corretamente. Então, antes de nós falarmos de trabalho propriamente, eu quero que você entenda isso. O estado não é de desemprego. O estado não é de escassez de dinheiro e de escassez de boas vagas. É um estado de abundância. E é maluco, porque se eu falo isso fora de um ambiente preparado, eu tô aqui falando isso há 20 minutos para você. Se eu falo isso fora de um ambiente preparado, as pessoas sequer entendem. As pessoas olham para mim e falam, não faz sentido, eu não concordo. Eu tenho que explicar o raciocínio. Sem que você entenda que não existe concorrência, sem que você entenda que o Brasil não vive um estado de ausência de vagas, o Brasil vive um estado de fartura de vagas qualificadas que nunca serão preenchidas. Isso é muito maluco. O Brasil precisava de sei lá quantas dezenas de milhares de engenheiros na época da Odebrecht, na época do pré-sal. Adivinha só, o Brasil ainda precisa de uma porrada de engenheiro. Ícaro, mas o Brasil formou um monte de engenheiros. Quantos eram de fato engenheiros e quantos não eram só menininhos, filhinhos de classe média alta, que fizeram engenharia, demoraram 6 ou 7 anos para acabar e que hoje em dia estão trabalhando no Uber? Eu tenho certeza que o bom engenheiro, eu te garanto, ele foi empregado imediatamente após a finalização do seu curso. O problema é que você tem um bom engenheiro por turma, ou 2 ou 3 bons engenheiros por turma, e uma massa enorme de pessoas semi-capacitadas com diploma na mão. Eu não faço ideia de quantos marqueteiros existem no Brasil. Eu não faço ideia de quantos jovenzinhos se formaram em publicidade e propaganda. Eu tenho certeza que existem 1 dúzia ou 2 de caras realmente bons, e o resto são pós-adolescentes, aqueles carinha começando a entrar na vida adulta, filho de classe média alta, semi-educado, semi-capacitado, com diplominha na mão. Talvez ele ocupe uma cadeirinha lá de social media, talvez ele ocupe uma cadeirinha lá de media buyer, talvez ele ocupe uma cadeirinha de uma função específica, e ele ganha o saláriozinho dele e ele vai estar feliz com aquilo. E ele está todo doutrinado, todo domesticado, todo arriado como um cavalo
preso à ideia de que se ele quiser deixar de ser isso, ele tem que fazer um MBA em outra coisa. E aí o menino precisa de dinheiro, de tempo, de anos, de cronogramazinho do MEC, para fazer uma mudança simples de atividade, que se ele fosse autodidata, ele poderia fazer em 3 ou 4 meses, com um cronograma forte de estudo. Se você não nutrir isso na sua cabeça a partir de agora, é impossível você concorrer com a mentalidade tão positiva como a minha e de tantas outras pessoas. Quando você olha esses multimilionários falando que só vem oportunidades, que vão aumentar os investimentos, que vão colocar mais grana, e você pensa, é muito fácil ser positivo com tanto dinheiro. Mas provavelmente ele só colecionou muito dinheiro porque ele sabia fazer uma coisa represada. Quantos benchimóis existem no Brasil hoje? Até mesmo, você pega um exemplo aqui de Santos, né? O Netão do Bom Bife, o Neto, ele é um cara que simplesmente decidiu aprender e estudar e verbalizar um pouquinho mais sobre carne do que 99,9% dos profissionais de açougue do Brasil. E o cara se tornou uma celebridade, o cara apareceu, sei lá, na Rede Globo. Porque o cara decidiu fazer 0, a mais. Sem a compreensão disso, você não se torna otimista o suficiente para enxergar o que eu quero te apresentar a partir de agora. Existem 3 habilidades que são as habilidades mais raras do mercado. Que são aquelas habilidades que te colocarão no status de profissional que não enxerga concorrência. E não é que não você vai enxergar nenhuma concorrência, é que a concorrência é tão baixa que provavelmente você vai se tornar amigo do seu concorrente. Alguém já se perguntou por que eu sou amigo do Pedro Sobral, por que eu sou amigo da Priscila Zilo e por que eles são meus amigos? Porque o mercado é tão grande, tão abundante, e os bons players são tão poucos, que nós não nos sentimos ameaçados. Eu tenho certeza que o Sobral não acha que eu estou roubando um cliente dele. Eu tenho certeza que o Sobral não está roubando um cliente meu. E nós nos sentimos tão confortáveis nesse estado de pouca concorrência, e é pouca concorrência devido à nossa qualificação e à quantidade de coisas que nós sabemos, que nós podemos nos permitir sermos amigos. E aí olha que loucura. Tá lá no livro do Peter Thiel, 0 to 1. O livre mercado beneficia o consumidor. Todo empresário adora o monopólio. E a verdade é essa, né? Se todo empresário pudesse construir um monopólio para si mesmo, todo empresário faria. Quando você tem concorrentes que são amigos, essa concorrência, ela trabalha a favor de todos, tanto do consumidor quanto dos próprios players do mercado. Porque quando eu aprendo alguma coisa, eu passo para o Sobral aprende alguma coisa, ele passa para mim, nós sentamos, discutimos. E nós respeitamos um espaço do outro. Então, a pouca concorrência, ela possibilita um grande presente, que é, você pode ser amigo do seu concorrente, porque de alguma maneira você sente que você não está sendo desafiado fisicamente, economicamente por ele. Essas 3 habilidades que existem no mercado, elas vão te posicionar de maneira completamente diferente da maioria da concorrência. São 3 habilidades que o brasileiro odeia desenvolver. São 3 habilidades que o brasileiro médio não vai sequer chegar perto. E mesmo que ele seja advogado, e você também seja advogado, mesmo que ele seja economista, e você também seja economista, vocês nunca serão concorrentes, porque, na boa, ele vai pagar qualquer preço para não ter que desenvolver essas 3 habilidades. As 3 habilidades mais raras do mercado são liderança, gestão de pessoas e planejamento estratégico. Liderança. O brasileiro foi feito para ser servil. O brasileiro chama todos de doutor. O brasileiro chama todos de doutor porque ele não sabe quem manda ali direito. O brasileiro não quer destaque, o brasileiro não quer ser visto. O brasileiro não quer levantar a mão 2, 3, 4 vezes para tirar uma dúvida, ainda que ela exista na cabeça dele. Ele fica calado, ele sente vergonha, ele pensa que está atrapalhando. Líderes são as coisas mais raras que existem no país. E não é só o Brasil, tem um monte de país assim que tem liderança escassa, não é? Você tem outros países como Estados Unidos que tem um boom de líderes, porque eles são ensinados desde criança a serem líderes, destemidos, autônomos. Enfim, os bons centros de educação, né? No Brasil, não. Se você for um advogado que demonstre sinais de liderança e conforto na hora de gerir pessoas e fazer planejamentos, acredite, você não está mais
concorrendo com 3 ou 4 milhões de advogados. Agora você faz parte dos, talvez, 2 ou 3 mil que realmente sejam líderes, que realmente se sintam confortáveis gerenciando pessoas, que realmente adorem gerenciar projetos, assumir esses projetos. Então essas 3 habilidades, elas garantem que de fato você se destaca ainda mais da concorrência. O simples fato de você saber ler, escrever e comunicar corretamente. O simples fato de você conseguir identificar, diagnosticar, resolver e documentar um problema. Isso já te coloca num outro nível de escassez profissional. Quando você se sente confortável bastante para dizer para o seu cliente ou para o seu empregador que você gosta de liderar pessoas, você gosta de montar times e que você gosta de gerir, capacitar, a palavra que está tão em moda hoje, né? Empoderar pessoas, e que você gosta de fazer planejamento estratégico, eu duvido que um contratante não olhe para você ou que um cliente não olhe para você e fale, cara, eu gostaria de ter você junto comigo. Às vezes você tá lá prestando um serviço e o cara fala, você não quer vir trabalhar logo para mim? É engraçado, mas isso acontece com bastante frequência, porque as pessoas se escondem. Teve um tweet agora que ficou meio famoso, né, essa semana, que uma mocinha falou, eu odeio os dias de hoje, onde, para ter destaque, todo mundo tem que ser blogueiro, todo mundo tem que mostrar a cara. As pessoas vão fazer tudo para não terem que mostrar a cara. As pessoas vão fazer tudo para não falarem para uma câmera. As pessoas vão fazer tudo para não encararem um celular e fazerem uma live, porque elas morrem de medo de serem julgadas. Perder o medo de ser julgado é um outro tremendo diferencial de mercado. Se você escolher apenas uma dessas 3 verticais, uma delas, eu quero escolher então gestão de pessoas. Eu me sinto mais confortável gerindo pessoas, administrando ali as diferenças entre os diversos profissionais. Se você apostar apenas em gestão de pessoas, não existe concorrência para você. Se você se tornar muito, muito bom em gerenciar, planejar e executar projetos, né, o planejamento estratégico, também não existe concorrência para você. Quantos escritórios, quantas empresas não possuem uma única pessoa para organizar toda a casa, para fazer ali o trabalho do dono do produto, quando a gente fala de Scrum, por exemplo. E é tudo uma completa bagunça. Quantas vezes vocês já não ouviram aquele ditado de que você só não demite o contador e a secretária? O contador porque ele sabe tudo o que você fez, e a secretária porque ela sabe onde está tudo. Num país em que a secretária não pode ser demitida porque senão nada funciona, é o reflexo do quê? De um estado geral de desorganização, onde as pessoas não gostam de se planejar. E se ela não gosta de se planejar, os primeiros 2 meses que você prestar um serviço de excelência, você já fideliza ela. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Um outro ponto é uma completa ausência de confiança. Aqui no Brasil nós vivemos um estado geral, de norte a sul, de leste a oeste, de completa ausência de confiança. As pessoas não confiam umas nas outras, as pessoas não confiam nos seus processos, as pessoas não confiam nas entregas, as pessoas não confiam nos prazos dados. O empregado sequer confia em si mesmo, ou o contratado sequer confia em si mesmo. Os clientes não confiam em quem está prestando o serviço, porque as pessoas não sabem se vender confiáveis. Porque você demorou 5 anos na universidade de arquitetura, mas ninguém te ensinou a negociar com o cliente, a sentar com ele, olhar nos olhos dele e falar, Senhor, faremos o nosso trabalho desse jeito, ele será executado dessa forma, as pessoas que falarão com você serão essas, eu respondo a você nesse cenário, o protocolo será esse, a data de entrega será essa. Uma reunião de fechamento de contrato no Brasil parece uma conversa entre amigos. Tudo bem? 40 minutos de conversa quebra-gelo. Eu vi teus filhos, hein? Nossa, que loucura, também tenho 2. Então, tá na escola? Que escola? E o seu marido? Nossa, mas o seu já tá dormindo bem? Nossa, o meu foi um terror. É engraçado porque isso estabelece um estado de amizade. Só que o estado de amizade ele é prazeroso para os 2 lados, porque ninguém fala em dinheiro, ninguém cobra o outro de verdade, as cobranças são sempre com aqueles sorrisinhos amarelados, mas o que você precisa para fechar contratos rápidos e para entregar contratos rápidos é de um estado de confiança. Ninguém nunca te falou isso. Ninguém nunca te falou que ser cortês provavelmente tira a maior parte do dinheiro de um contrato, porque ser cortês alonga os prazos, ser cortês
torna menor os atrasos. Ser cortês faz com que você aplique nenhuma multa. Nunca. Ser cortês faz que todo contrato encerrado com atraso e prejuízo, ao final, seja celebrado com um sorrisinho. Não, não, tudo bem, cara, se precisar de outra coisa. Ser cortês faz com que você baixe os seus preços abaixo do que você pode, de fato, cobrar. Ser cortês faz com que alguém deixe de te pagar por semanas e ao simples e menor sinal de cobrança, a pessoa se irrite. Nossa, mas eu já te falei que eu vou te pagar essa cobrança toda hora, caramba, isso é meio chato. Ser cortês é um dos principais motivos que tornou o Brasil essa grande confusão. Em contrapartida, essa confusão é muito boa, porque mantém as pessoas completamente atarefadas em serem atrapalhadas demais, e é isso que eu enxergo. O Ícaro de 18, 19, 20 anos, ele olhava o mundo e ele falava, cara, o mundo é burocrático demais. Nós somos burocráticos até para dizer feliz aniversário para os nossos familiares. Nós não podemos simplesmente, quando encontrarmos o nosso tio, falar, e aí tio, tudo bem? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, obrigado, falou, tchau. Não me interesso por conversar o tempo todo sobre qualquer coisinha. Não, você tem que criar um estado constante de relacionamento. E é um relacionamento meio falso. E todo mundo se reúne no Natal. E os funcionários, eles não gostam uns dos outros. Os departamentos não gostam uns dos outros. Até mesmo o relacionamento do brasileiro com o próprio pai, com a própria mãe, é totalmente confuso, não é nada pragmático. A partir do momento que você substitui esse estado de conveniência, esse estado de cortesia, por um estado de confiança, você se torna um profissional absurdamente mais valioso. E eu coloquei aqui 8 passos para você construir, na minha opinião, começar a construir, começar a pensar a respeito. Um estado de confiança. O primeiro deles é que desde cedo, desde o primeiro minuto, desde o primeiro segundo de contrato, você deve construir um sistema de direitos e obrigações. É muito comum no Brasil as pessoas não saberem quais são os direitos e obrigações contratuais dela. É muito comum você fechar um contrato com um designer e não saber que não é só para você mandar a foto que ele te pediu no dia 10, é para você mandar a foto que ele te pediu na qualidade X, na qualidade mínima Y, que isso é o que faz a garantia da entrega. E aí ninguém sabe o que acontece caso eu não entregue. E nada é documentado em contrato, é tudo um estado enorme, constante, infindável de favor. Ô, não esquece de mandar aquela foto, hein? Já vou mandar, tô no cinema. Pô, mas era na terça-feira, cara, você tá no sábado. Nós vamos falar bastante a respeito da construção de um sistema de direitos e obrigações. Segundo ponto, crie datas de entrega e metas pré-estabelecidas. Ponto 3. Esqueça para sempre o vamos ver. Você vai eliminar do seu vocabulário e você vai perceber que quando você começa a eliminar do seu vocabulário esse tipo de expressão abstrata, vamos ver, você começa a pensar melhor, você estuda melhor, você fala melhor, você escreve melhor. Quando você consegue dizer exatamente para a pessoa o que você está sentindo e não um macaqueamento, você quer dizer para ela que ela está atrasando a equipe toda, mas não quer dizer o suficientemente claro para quebrar o estado geral de cortesia. Só que quando você encontra o seu cliente, nós vamos falar sobre pré-framing de cliente. Quando você encontra o seu cliente, você faz o pré-framing dele desde o início e fala assim para ele, cara, nós não teremos um estado geral de cortesia, você terá um tremendo profissional, mas nós vamos construir a nossa relação baseado no estado geral de confiança. E sempre que você tiver algo para me falar, me fale de maneira direta e clara, e eu vou fazer a mesma coisa com você, e essa é a garantia de que nós honramos o tempo um do outro. Você vê que o cara vai te olhar e vai falar, meu Deus, de onde você saiu? Isso é o que eu sempre procurei. Agora, não adianta nada você fazer isso e acabar sendo um grande bagunçado. E vamos falar sobre isso também, porque existem pessoas que são naturalmente mais bagunçadas, mais atrapalhadas, que cometem mais atrasos. E eu digo sempre que o atraso, a atrapalhada, ela é o luxo do multimilionário, do cara que já construiu uma empresa, ele é CEO da própria empresa, e aí ele pode atrasar 40 minutos, porque ele é o dono, e não deveria. Agora, você, começando a sua carreira, você pegando seus primeiros clientes, isso é injustificável. Quarto ponto, reduza as expectativas e entregue mais. Esse ponto me causou prejuízos por tranquilamente 15 anos. Eu sentava com um cliente e eu esperava, vamos lá, eu ia fazer um lançamento
para esse cara. Eu gosto de escrever porque esse é um outro ponto também que eu poderia até ter produzido isso lá na parte do curso da mentalidade, né? Quando eu estou falando e eu escrevo, eu estou materializando o meu pensamento. Eu estou adicionando uma impressão sinestésica, eu estou transformando isso em tinta, em resistência no papel, em um número que eu fico olhando. Então, quando vocês estiverem também explicando coisas para outras pessoas ou estudando, às vezes eu estou lendo e estou só fazendo anotação no papel, nem que seja um desenho. Então, digamos que eu esteja fazendo um lançamento e eu espero vender 100 mil reais para esse cliente. Todas as vezes eu chegava e falava para ele, olha, no melhor dos cenários nós vamos vender 100 mil. E o que acontecia? A ancoragem emocional do cliente ia lá para cima, 100 mil. Na minha cabeça, isso era melhor para o fechamento. Presta atenção nisso que foram 15 anos aprendendo. Na minha cabeça, eu vou dizer um belo número para ele, eu vou dizer um grande número para ele, porque eu tenho mais chances de fechar. O grande problema é que após a primeira entrega, se nós batêssemos 100 mil, nós chegamos aos 100 mil que eu pedi, que eu aleguei que seria possível chegar. O cliente fica feliz. Feliz apenas, do dever cumprido. Outros já ficaram felizes na hora. A injeção de dopamina na cabeça do cara aconteceu na reunião e não na entrega. Na reunião você falou para ele, você vai conseguir 100 mil reais. E aí a injeção de dopamina, bum, ele esperava, 20 mil. 100 mil, 100 mil, 100 mil. E ele passou o trabalho inteiro, o lançamento inteiro. 100 mil, nossa, 100 mil, todo trabalho, mas também vem 100 mil, hein? Tanto trabalho, mas 100 mil. Nossa, eu não aguento mais gravar curso, mas vai vir 100 mil. E aí chegam 100 mil de fato. Mas ele já sofreu tanto. E já antecipou tanto. E já gozou tanto com esses 100 mil. Que quando 100 mil chegam, eles são a concretização de uma promessa. Você prometeu 100 mil e deu 100 mil para ele. Ele vai te agradecer, o trabalho será incrível. Ele pode até ficar bem satisfeito de contratar de novo. Mas emocionalmente você trabalhou da pior forma possível com esse cliente. Agora, quando você traça um projeto, uma perspectiva razoável, você sabe que pode chegar a 100 mil. E você vai lá e fala assim, cara, uns 70 mil. Vamos ser sinceros. Vamos abaixar um pouco as nossas expectativas, mas assim, vamos trabalhar bem feito, sem correria, vamos fazer o melhor produto possível. Isso eu estou usando como um produto ou um lançamento porque era a minha realidade, né? E vamos trabalhar com 70 mil. E cara, 70 mil é muita grana. A gente pega esses 70 mil, reinveste, compra equipamento, chama pessoal. O cara vai ter injeção de dopamina do mesmo jeito. É muito engraçado porque os estudos mostram que a injeção de dopamina do cara vai ser a mesma com 70 mil ou ouvindo 100 mil. Mas aonde a mágica acontece? Ao final do contrato, quando você entrega 100 mil para ele. Um dos maiores erros da minha vida aconteceu quando eu estava desenhando o código da riqueza. Eu tinha, 50 convidados. E a cada convidado novo que entrava, eu me convencia e convencia todo mundo que estava à minha volta de que agora nós faturaríamos mais, faturaríamos mais, faturaríamos mais, faturaríamos mais. Eu nunca falei isso aqui publicamente, mas imagina o seguinte, eu trabalhei uns 8 meses para a construção do código, mas caramba, eu construí uma marca, um nome, um produto, uma identidade, eu chamei 89 pessoas, se não me engano, entre professores, mestres, doutores, ganhadores de prêmio Nobel. Eu tinha um tremendo produto na mão, uma marca muito forte, uma identidade muito forte. Que mal teria se o projeto tivesse apenas ser pago? O projeto custou uns 340 mil ou 350 mil. Que mal teria se o lançamento fosse um fracasso, mas me desse 350 mil, eu recuperasse todo o dinheiro e voltasse para o break-even? Eu estava no 0 a 0. Eu estava no 0 a 0. Só que eu estava no 0 a 0 com toda a produção, com todas as entrevistas, com todo o produto, com toda a identidade, com toda a marca, com a lista inicial, com as centenas de milhares de inscritos. Eu tinha uma grande oportunidade de começar um novo processo.
Só que nesses 8 meses, parceiros foram chegando, nomes grandes foram confirmando, e aí pessoas foram prometendo disparos e foram prometendo stories, marcando, e aí eu pisquei o olho e em 8 meses eu tinha saído de uma previsão inicial de 2,5 milhões de reais para uma previsão mínima de 10 milhões. 10 milhões eu não estava muito feliz, não. Porque as pessoas iam entrando e eu falava, entrou, só para vocês terem um exemplo, nós conseguimos em determinado momento fazer com que a Empíricos fosse nossa afiliada, não é? E eu pensava, a Empíricos vai disparar para 300 mil e-mails, cara. Só a Empíricos tem que vender uns 2 milhões. E aí a minha primeira meta se tornou apenas uma meta só para Empíricos. E o que acontece? 10 milhões de expectativa. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo eu percebo pessoas aumentando artificialmente a própria perspectiva. Quando você faz isso para você mesmo, você se ferra. Porque aí você vem, a sua reação não é a reação sobre o número normal que você deveria ter vendido. Nossa, eu deveria ter vendido 1 milhão, né? 1,5 milhão. Pô, até o break-even era legal. Mas aí de repente você vende, sei lá, 2 milhões. É até mais do que você achou que ia vender. Mas estava esperando 10. E aí vem toda a vergonha pública, não é? Porque todos os seus amigos, contatos profissionais, a sua equipe que trabalhou e seguiu todas as suas diretrizes, ela vira e fala assim, e aí, como é que estão as vendas? Você fala, puta, tá uma merda. Não, vai melhorar, o primeiro dia é assim mesmo. Então você tem que se blindar emocionalmente. Durante anos eu vendi números enormes para os meus clientes, achando que essa era a grande chance que eu tinha de vender para eles o contrato. Depois eu percebi que é muito melhor vender um número razoável, o cliente vai comprar, você vai vender o projeto de médio prazo, você vai vender a sequência de aberturas de carrinhos para ele. Isso é só na minha realidade, pessoal. Agora tenta adaptar isso na sua realidade, né? E que quando você entregar mais, aí sim a verdadeira injeção de dopamina do cliente vai acontecer. E o que eu te garanto como vendedor e copywriter é que a maioria das impressões do cliente, elas acontecem quando a principal injeção de dopamina acontece ao final. Se você prometeu para o seu cliente 1 milhão de reais, a injeção de dopamina aconteceu lá na frente, você entregou 1 milhão, ele fala, não, aquele menino é muito bom, ele falou que ia fazer 1 milhão e putz, foi legal. Agora, quando você termina o contrato com uma injeção de dopamina, quando você termina o contrato entregando o que ele está de fato esperando, a mais, não é? Você está entregando mais do que ele esperava, a injeção de dopamina vem e ele fala, cara, você não sabe, aquele menino, tudo que você fez fica melhor. Tudo que você fez de errado é esquecido. Você entregou algo a mais do que ele esperava. Torne as suas vitórias públicas e compartilhe com o seu time. Uma coisa que eu demorei muito para perceber e que me tornou um líder muito melhor, e eu nem sou aquele cara líder com inclinação natural à liderança. Eu sou um cara que inspira a minha equipe pela minha história, pelo que eu faço, pela minha capacidade de sentar aqui e dar um curso inteiro sem parar para editar. Mas eu não sou um puta líder. Mas uma coisa que eu aprendi é que nós, e agora eu vou pedir licença para falar com os homens, né? Nós homens subestimamos duas coisas que são muito poderosas. O elogio público à nossa mulher e o elogio público aos nossos subordinados. O homem menospreza um pequeno elogio dado à sua mulher. Mesmo que não seja nossa, realmente você está linda, amor. É uma coisa simples, do tipo, você ficou bonita com essa camisa. Nós subestimamos esse pequeno elogio. E do mesmo jeito, nós subestimamos os elogios públicos aos nossos subordinados. A hora que você entra num trabalho, num serviço, ou que você está atendendo um cliente e você elogia os seus subordinados 2 ou 3 vezes publicamente, você ganha alguém muito fiel. E claramente a pessoa que te contrata, o seu chefe ou o seu contratante, ele percebe que está lidando com alguém que reconhece publicamente. Aqueles que entregam corretamente. E todo mundo gosta de estar perto dessa pessoa. Um grande fator de diferença para você que escolhe gestão de pessoas é ser agradável com as pessoas, porque a maioria dos gestores de pessoas no Brasil, eles são gestores de pessoas por obrigação. A vida empurra ele para aquele papel, né? Então o cara não gosta do que ele faz. Ponto 6. Faça seu superior entender que é tudo graças às escolhas certas dele. Esse é um ponto que eu também demorei bastante para entender.
Antes, quando eu fechava um contrato, eu não sei porque as pessoas não ensinam isso pra você, é bizarro, é inacreditável. É inacreditável que a gente esteja aprendendo Bhaskara e não aprenda essas coisas, é inacreditável. Eu percebi, empiricamente, vivendo a vida. Outra coisa legal, pessoal, sempre que vocês ouvirem uma palavra que vocês não sabem o que é, por exemplo, empiricamente, você sabe o que é algo empírico? Não tem nada a ver com a empresa Empíricos, né? Empiricamente, pausa, escreve, empiricamente, e depois você vai lá no dicionário e descobre o significado dela. E tenta aplicar ela ao longo do seu dia até que você incorpore ela ao vocabulário. Vocabulário rico também é um tremendo diferencial. E eu percebi isso desde cedo. Eu percebi que quanto mais palavras você sabe, melhor você consegue falar. Você parece mais inteligente. Você é capaz de nomear corretamente as coisas, os sentimentos, as situações. Você não diz que você está bravo quando você está decepcionado. E você entende a diferença entre estar decepcionado, desanimado e desincentivado. E aí você consegue ser um líder muito mais preciso, cometer muito menos injustiças. Então, faça seu superior entender que é tudo graças às escolhas dele. É algo que eu também demorei muito tempo, que ninguém me ensinou. Eu tive que aprender na raça, empiricamente. Vamos aportuguesar o empiricamente, né? Eu tive que aprender na raça o seguinte: quando um cliente me procurava, eu entregava esse projeto e ele me elogiava. E simplesmente eu falava, muito obrigado, nossa, que é isso, muito obrigado, não, não, legal, cara, muito obrigado, foi um prazer trabalhar com o senhor. Eu criava um estado de felicidade no cara, um estado X. Agora, quando, ao ser elogiado, eu falava para o meu contratante, ou para você se trabalha num trabalho onde você é CLT, por exemplo, se você falar para o seu empregador, se você transfere para a pessoa a ideia de que, olha, eu gostaria de aproveitar e te agradecer, ao invés de já esperar o elogio, você se antecipa a ele. Você cria no cara a obrigação de elogiar muito mais, porque ele está sendo elogiado e você que fez um bom trabalho, né? Olha, eu gostaria de aproveitar no encerramento desse contrato e dizer uma coisa para o senhor. Foi um dos melhores contratos que eu tive, que eu executei. Foi um dos melhores trabalhos que eu fiz nos últimos meses, porque é um prazer trabalhar com o senhor. É incrível que você honre os prazos, é incrível que as respostas sempre vieram, foi uma maravilha a nossa dinâmica. E aí é engraçado, porque você quer aquela sensação de final de livro. Você está agradecendo a alguém, ele não está acostumado a receber agradecimentos porque ele enviou as demandas no dia correto. E você está revivendo aquele pool de sensações, narrando. Lembra aquele dia lá que você entregou, cara, puta, 8 horas da noite, você foi guerreiro pra caramba e, puta, ajudou muito. Então, assim, foi um grande prazer trabalhar com você. A materialização na memória do cliente é completamente diferente. A materialização na cabeça do seu chefe é completamente diferente. E vocês vão ver ao longo desse módulo que guiar a cabeça das pessoas, que é basicamente o que o copywriter faz, né? O copywriter ele vai trabalhando com emoções, com insights, com inputs. Faz toda a diferença. E você vai ver que trabalhar a cabeça é uma parte fundamental dessa teoria do destaque, né? Como se destacar, sem necessariamente ser aquele cara que foi para Harvard. Você vai se destacar pelas suas capacidades e não pelas suas certificações. E por fim, você é o ativo mais raro do mercado. Enquanto você não for capaz de passar para as pessoas, para o seu chefe, para o seu contratante, para você mesmo, que é você que é o ativo mais raro do mercado, quando eu falo você, é qualquer trabalhador qualificado. Eu não estou te vendendo aquela mensagem meio geracional de ai, você é a pessoa mais importante do mundo. Não, mas, cara, saiba, dinheiro tem demais. Dinheiro tem demais, o que não tem são pessoas boas, capazes, trabalhando e prestando serviço. A melhor proteção contra a inflação que existe é ser um funcionário único, porque as pessoas vão te pagar. Em qualquer moeda. Em qualquer correção. Enquanto você não enfiar isso, não existe concorrência. Isso é uma grande abstração. Você é o ativo mais raro do mercado. Porque dinheiro é pó. E eu falo isso sempre, dinheiro é pó. É pó. Perto da prestação de serviço, o dinheiro é pó. Esse é o princípio de tudo aquilo que a gente vai falar. A gente vai falar agora sobre a nossa filosofia de vida voltada ao empregado. Mas esses são os princípios gerais.
Seja você empregado, seja você empregador, seja você prestador de serviço. Esses são os princípios gerais. É isso que eu quero que você entenda. E a partir de agora nós vamos falar sobre a minha visão de mundo, a minha realidade, a minha ótica voltada a você que é empregado.